Olha, vamos fazer alguns exemplos para ajudar os alunos. Sempre eu gosto de fazer, colocar a resposta para a gente buscar aquela resposta. Quando eu trabalho com o mapa de Carnot, que a gente vai ver a seguir, eu consigo sempre a melhor resposta. Aqui, se eu não coloco qual a resposta que eu estou buscando, pode ser que eu simplifique, mas não chegue na melhor simplificação ou não chegue na simplificação que eu estou escolhendo. Quando nós trabalhamos com postulado, com teoremas e propriedades, existem muitas possibilidades. Uma das maneiras, quando eu tenho barras aqui, normalmente eu distribuo as barras através do teorema de De Morgan. Logo depois disso, provavelmente eu tenho distributiva. Quando eu tenho distributiva, eu faço distributiva. Acabei, não tenho mais De Morgan, não tenho mais distributiva para fazer, como é o caso desse. Eu vou olhar a minha resposta para ver se eu consigo sair imediatamente. Por exemplo, aqui, ó, ele está dizendo que vai ser simplificado por C barrado, e a gente vê onde tem C barrado. Ó, C barrado, aqui é só C, aqui é C barrado, aqui é C barrado e aqui é C barrado. Além do C barrado, eu tenho ali o A barrado B. Ó, A barrado, B barrado não é igual. A barrado B, eu tenho A barrado B aqui, ó. Ó, de novo, A barrado B. Aqui já é A, B barrado, não é a mesma coisa. E aqui é AB. Veja, eu tenho que usar todos os componentes, ou seja, o primeiro componente está aqui, vai ser simplificado por C barrado, esse vai ser simplificado por A barrado B, esse tem por A barrado B e C barrado, esse aqui eu posso simplificar por C barrado, esse aqui, ó, eu posso simplificar por C barrado. Esse aqui, ó, pessoal, eu não vou representar duas vezes, mas esse aqui eu poderia duplicar ele, por quê? Temos aquela regra, A ou A é igual a A. Ou seja, que isso aqui, ó, então, isso aqui é a mesma coisa que A barrado B end C barrado é igual a barrado B end C barrado ou A barrado B end C barrado, né? Ou seja, eu posso usar um dos elementos para simplificar pelo A barrado B e posso usar o outro por C. Lógico, eu poderia fazer mais uma sentença duplicando esse termo, mas não é necessário, né? Eu posso fazer isso direto, sabendo que, no caso da OU, eu posso usar o mesmo elemento mais de uma vez, para simplificar um ou outro. Sempre lembrando que é por esse motivo, por esse postulado aqui. Então, vamos dar sequência, né? Eu tenho aqui o meu S, vou simplificar então por C barrado. C barrado, então, tem o primeiro aqui, ó, A barrado, B barrado, ou, aqui não, aqui sim, A barrado, B, ou AB barrado, A, B barrado, ou AB. Bem, tudo que podia ser simplificado pelo C barrado, eu simplifiquei. Agora, vamos lá para outra parte, que é o meu A barrado ou A barrado B. Aqui, o que sobrou? Então, desse aqui eu tirei o C, do outro C barrado ou C barrado. Pronto. C ou C barrado, isso aqui é igual a 1. 1 na end some. Mas vamos fazer por etapa, até porque a gente tem outra parte. Aqui eu tenho C barrado. Aqui dentro, ó, eu posso tanto isolar o A como isolar o B. Ó, porque eu tenho A barrado, eu tenho A e tenho A. Só por conta da sequência eu vou fazer por A barrado e por A. O A barrado, se eu simplificar por A barrado, eu vou ter aqui, ó, B barrado e B. Se eu simplificar por A, eu vou ter B barrado e B. Né? Então, vamos lá. Então, pegando o A barrado, eu vou ter aqui, então, ó, B barrado ou B. B barrado ou B é 1. Ou, pegando A, eu vou ter B barrado ou B. B barrado ou B é 1. E aí, fecha o parênteses. Temos aqui agora o outro ali, que é o A barrado end B, end 1, que a gente vai ver. End 1 é igual
Aí a gente pode usar aqui a propriedade. Isso aqui é a propriedade que eu uso, é A end 1 é igual a A. Então 1 desaparece. Ou, por outro lado, eu posso olhar quando está a variável sozinha, a mesma coisa que ela tivesse com 1 aqui. Então não tem diferença. Então beleza, S. Aí a gente tem aqui então C barrado. E aqui ficou o quê? A barrado. A barrado end 1 é A barrado. Ou A, porque A end 1 é A. A barrado ou A, isso aqui é igual a 1. Beleza. E ali ficou ou A barrado B. Portanto, S é igual C barrado end 1, que é a mesma coisa que C barrado, ou A barrado end B. Pronto, esse é o primeiro exemplo. Aqui no meu segundo exemplo eu tenho A ou B ou C, end A barrado ou B ou C, que é igual, né, que tem que dar A end B barrado ou A barrado end B ou C. Bem, então a primeira coisa, se tem barra aqui ou se tem distributiva para ser feito, eu tenho que fazer essa etapa primeiro. Então, nesse caso aqui, a gente tem distributiva. São 3 elementos de cá, 3 elementos de cá. Então, eu vou pegar o primeiro elemento, distribuir para os 3. Pego o segundo elemento, faço a distributiva para os 3. Só não vou rabiscar aqui, mas o C vai ser a mesma coisa. Vou ter que passar esse, fazer esse, fazer esse. Quando a gente aplica distributiva, normalmente acontece duas coisas que assim, a gente tem que verificar. Se vai dar o próprio componente end esse componente, tipo algo assim, ó, A end A é igual a A. Ou pode dar A end A barrado. Quer dizer, lógico que o A pode ser B, C. E aqui, quando é A ou A barrado, um dos dois é zero, e na end, se eu tiver zero, é suficiente para dar zero. Então, isso aqui dá zero. Então, geralmente tem que verificar isso. Se for zero na ou, não significa nada, ele some. E se for A, isso aí vai ajudar a gente na simplificação. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui ficou A end A barrado. Primeiro elemento, ó, A end A barrado. A end A barrado é o que cai aqui, ó. Isso aqui é zero. Na ou, ele simplesmente vai desaparecer. O segundo elemento, A end B barrado. Ou, aí não dá para fazer nada, né? Ou A end C. A end C. Passando para o B. Eu vou, na hora de ordenar, lembra que AB é a mesma coisa que BA. Eu vou só ordenar na ordem alfabética para facilitar a visualização. Então ficou B end A barrado, eu vou colocar que isso aqui é A barrado end B. Só troquei a ordem aqui porque não faz diferença. Ou B end B barrado. B end B barrado. B end B barrado, a gente sabe que dá zero, né? Porque um dos dois é zero e basta um zero na end para que dê zero. Ou B end C. B end C, que não dá para fazer nada. Ou agora fazer a distributiva com C. C vezes A barrado, então só naquela questão colocar na sequência, dá A barrado end C. Ou C B barrado, então só colocando a sequência B barrado C. E C end C. Então ou C end C. C end C tá aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que C somente. Então, só fazendo aqui a minha expressão, isso aqui dá A end B barrado, né? Porque isso aqui sumiu. Ou AC, ou A barrado end B. Quando eu não tiver pontinho aqui, pessoal, não tiver nada, nem ponto, nem o sinal de ou, é a mesma coisa de ter o pontinho, é a mesma coisa de ter... Mas eu vou tentar colocar sempre para facilitar a visualização. Ou, aqui também sumiu, sobrou BC, ou A barrado C, ou B barrado C, ou C. Beleza. Agora que eu já cheguei nesse ponto, já apliquei distributivo, se tivesse demog, já tiver aplicado demog, eu vou olhar aqui no que eu tenho que chegar na resposta para facilitar o meu processo. Então,
olha, eu preciso de A, B barrado. Eu tenho A, B barrado somente aqui, ó. Eu não tenho A, B barrado em mais nenhum lugar. Então, é só descer esse elemento aqui. Ou, vamos ver lá, A barrado B. A barrado B, eu só tenho ele aqui, ó. Eu não tenho ele em outro lugar. Então, A barrado B. Ou, agora, aqui, ó, tinha um C. Vamos ver se a gente tem C, né? Eu tenho C aqui, tenho C aqui, tenho C aqui, C aqui e C aqui, beleza? Então, vamos isolar o C. Então, aqui eu tenho A, ou B, ou A barrado, ou B barrado, ou... Se eu tiro o C, quando tá o C sozinho, é a mesma coisa que fosse... Que tá lá em cima, ó, A end 1 é igual a A. Então, isso aqui C é a mesma coisa de C end 1. Se eu tiro o C, sobra 1. Bem, aqui, se eu tivesse A ou A barrado, isso já dava 1. 1 ou qualquer coisa dá 1. B ou B barrado já dá 1. 1 ou qualquer coisa já daria 1. Mas, de qualquer maneira, ainda tem um 1 aqui. Então, fosse o que fosse isso aqui tudo, ou 1 dá 1. Isso aqui dá 1. C end 1 é C. Então, logo, eu tenho isso aqui é A, B barrado, ou A barrado B, ou C. Que era exatamente o que eu queria achar aqui, ó. O terceiro exemplo é esse aqui, ou seja, demonstrar que isso é igual a isso. Vamos lá começar. Se tem barra, eu tenho que aplicar De Morgan. Veja, tem uma barra aqui, o ideal é dividir a barra aqui, ó. Vou dividir a barra toda, mas você vê, eu vou colocar essa barra inteira em cima da outra, porque barra, sobre barra eu corto. Aqui não tem barra, aqui eu tenho, então vamos dividir a barra aqui também, para cada um deles. Então, meu S ficou, aqui ficou A end C barrado duas vezes. Uma barra com a outra, vou até cortar com outra cor, simplesmente uma anula a outra. A barra veio aqui para o ou, virou end. O B ficou B barrado. O D ficou end, o ou ficou end e o D ficou D barrado. Beleza? Ou, aí eu pego aqui o meu C, não tem nada, e vou aplicar a barra aqui. O A vira A barrado, o end vira ou, o C fica C barrado, o D, o end vira ou, o D fica barrado. Como isso aqui é tudo ou, eu tenho que colocar aqui meu parênteses, né? Porque o end já tem uma ligação direta, ou seja, ele tem prioridade. Se eu não colocasse esse parênteses, ficava só C end A barrado, e não é. É C end todo esse termo aqui, ó. Bem, quase sempre quando eu aplico o De Morgan, na sequência eu tenho a distributiva. Aí a gente volta ali para cima, né? Ou seja, primeiro eu tenho que aplicar a distributiva, depois verificar a minha saída. Lembrando que depois da distributiva também eu tenho que verificar se nenhum termo some ou fica mais resumido. Então isso aqui ficou A, end C, end B barrado, end D barrado. Ou, aqui ficou ó, C, end A barrado. Ou, aplicando a distributiva, C, end C barrado. C, end C barrado é 0. A gente sabe que na ou ele desaparece. E aqui ficou C, end D barrado. Bem, vamos ver agora, pela minha saída, se dá para me fazer alguma coisa. Olha, eu tenho aqui o AC, vamos ver se onde a gente tem AC. Olha, aqui eu tenho AC, não, é A barrado C. A barrado C, tá aqui, ó, A barrado C. É até invertido, mas é o A barrado C. Outra coisa que eu preciso é o CD com D barrado. Então eu tenho o CD aqui. E eu tenho ó, o C com D barrado. Todos os elementos estão utilizados? Então, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro sumiu e o quarto. Então, todos são representados. Se algum não tivesse representado, eu teria que descer ele e depois ver o que faria com ele, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Primeiro pelo CD, ó. C, D barrado. Dá o que aqui, ó? Aqui sobra A, end, B barrado. Ou, CD, se não tem mais nada, é a mesma coisa que tivesse o end 1.
Então, tiro o CD barrado, sobra 1. Qualquer coisa ou 1 dá 1. Que vai sumir, né? E fica CD end 1, que é a mesma coisa que CD, quer dizer, CD barrado end 1, que é a mesma coisa que CD barrado. Ou, sobrou o quê? Então, usei esse termo e usei esse termo. Faltou esse termo, aí eu desço ele, ó. CA barrado. Então, S é igual CD barrado ou C end A barrado. Como, né, queríamos demonstrar. Então, nessa primeira sequência, eu vou fazer esses 3. Aí, na sequência, eu devo fazer pelo menos mais uns 2 vídeos, tá bom? Só para não ficar muito longo. Então, acabou de assistir esse, entendeu os 3 exemplos, eu recomendo. Veja, quando eu passar o exemplo, dá pausa aí, resolva sozinho o exercício, depois dá play e vê se está correto. É o melhor. Se você ficar observando apenas o que eu estou fazendo, é bem provável que depois você não vá conseguir fazer os outros. Sempre eles são diferentes de um para o outro, tá bom? Então, até o próximo, que eu vou continuar fazendo simplificações, para ver se a gente entende, fazer pelo menos mais aí uns 6, 7, 8 exemplos ainda, para facilitar para vocês. Então é isso, até daqui a pouco.